Graça e paz, amados. Que maravilha, que bênção. Glória a Deus. Muito bom estarmos com os irmãos aqui nessa noite. No domingo passado estivemos na Igreja Batista Nacional lá em Cornélio Procópio. Ministramos lá no sábado à noite, no domingo de manhã, no domingo à noite, no aniversário 63 anos da Igreja Batista Nacional lá em Cornélio Procópio. Muito bom, trago um abraço da igreja aos irmãos. Foi um tempo precioso diante de Deus. Louvei a Deus pela vida dos irmãos aqui. Podemos sair e ministrar tranquilos, sabendo que os irmãos continuam firmes e dão conta, né? Têm aprendido, têm sido discipulado neste lugar, têm feito realmente aquilo que é necessário. Agradeço a Deus pela vida do nosso vice, né, o Jean. Tem sido realmente um apoio neste lugar. Louvo ao Senhor mesmo. Quero, em nome da IBN Pinhais, dar o bem-vindo a todos, né? Feliz com o filho da irmã Judite conosco. Muito bom tê-lo com a gente. Que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações, a vocês que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, que a presença do Senhor seja real, tão perceptível aí na sua casa, ou onde quer que você esteja, como está sendo aqui neste lugar. E que você possa compartilhar, marcar aí os seus amigos, seus familiares, para que também eles possam experimentar daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações essa noite. Amém, queridos? Estamos encerrando o ano, né? Já no final do penúltimo mês do ano. Daqui um pouco temos aí a nossa virada. Eu queria que os irmãos já estivessem aí procurando depois a Alessandra, pode ser a Alessandra, e dar os nomes, aqueles que vão estar passando a virada aqui conosco. Vai ser de sábado para domingo esse ano, né? Então nós vamos estar fazendo, como sempre temos o hábito, vamos estar fazendo uma vigília, vamos estar fazendo um jantar, participando juntos aqui e passando a virada de ano juntos, da melhor forma que se pode passar, orando na presença do Senhor, prostrado diante dele, agradecendo pelo que ele fez neste ano por nossas vidas e por aquilo que ele ainda fará, porque cremos que a fidelidade dele não mudou. Ele continua sendo o mesmo, ainda que os ventos estejam revoltos ao nosso redor, mas a mão do Senhor continua no controle de todas as coisas. Amém? Então não se esqueça de procurar Alessandro depois, para estarmos aí ajustando já e vendo o que é que vamos, como é que vamos fazer. Mas já fica de antemão pré-definido que nós teremos o culto de sábado para domingo, que é a virada, e não teremos o culto no domingo. Vamos fazer o culto de sábado para domingo, a vigília, passar a virada, jantarmos aqui, e aí no domingo nós não vamos ter o culto. Amém, queridos? Maravilha. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 61. Vamos ler apenas o primeiro versículo. Diz assim na Nova Versão Internacional: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Amém? Vou ler mais uma vez esse texto que, de tão preciso, escrito há mais de quase 600 anos antes de Cristo. Os críticos não acreditavam que tinham sido escrito antes, achavam que tinha sido escrito depois de Jesus, depois do nascimento e da morte de Jesus. O livro de Isaías tem uma precisão tão grande, que graças à presciência de Deus, que deixou ali guardado um pergaminho lá nas cavernas de Qumran,
de antes de Cristo, de antes do ano 1 ali, do nascimento de Jesus, fez com que todos pudessem comprovar que ele havia sido escrito realmente antes de tudo o que nós sabemos acontecer. Diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti. Que privilégio é poder estarmos nessa noite na Tua presença neste lugar. Que privilégio é, juntamente com parte da Tua igreja, nos reunirmos aqui e celebrarmos ao Senhor com alegria e declarar a gratidão do nosso coração e saber que o Senhor é aquele que passeia no meio da Tua igreja, que a Tua presença é real neste lugar, independente, Senhor, dos nossos sentimentos. O Senhor, pela Tua fidelidade, disse que estaria onde estivéssemos reunidos, e aqui estamos nós nessa noite, Senhor, reunidos em Teu nome. Temos louvado, exaltado a Ti, temos engrandecido o Teu nome através de louvor, adoração, através das nossas palmas, Senhor. Mas neste momento queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fala aos nossos corações, fala-nos, Senhor, de forma que as nossas necessidades sejam supridas pela Tua palavra, porque só a Tua palavra pode preencher o nosso coração, pode alimentar a nossa alma, pode transformar, Senhor, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Só a Tua palavra é realmente lâmpada para os nossos pés. Por isso nós clamamos: fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Que nenhum de nós saiamos aqui nessa noite da mesma forma que entramos, mas que sejamos transformados pela Tua presença, pelo Teu Espírito e pela Tua palavra neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra referente ao propósito de Cristo, ao propósito de Jesus. Isaías, já aqui no capítulo 61, ele vinha trazendo qual seria o propósito do Cristo que se revelaria. Na nossa escola bíblica nós temos estudado, e na lição passada e ainda na próxima lição, porque não conseguimos terminá-la na quarta-feira passada, estamos estudando sobre a revelação do Messias no Antigo Testamento, e estudamos exatamente em relação a Isaías. Como é que nós vemos Cristo, a manifestação, a promessa, a esperança messiânica lá no Antigo Testamento e em especial em Isaías. Vemos então o profeta aqui falando pela operação do Espírito Santo, qual seria o trabalho, qual era a função, qual era o propósito pelo qual Deus enviaria o seu Filho para morrer ou para vir a essa terra, para cumprir um propósito. Vimos então, até mesmo na nossa escola bíblica, quando o texto diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu, ou ungiu-me, né? Ainda sou mais decorado na versão antiga. Ele me ungiu, e aí ele mostra aqui então qual era o propósito da unção que ele recebeu. O termo ungir significa separar para uma missão, separar para um propósito. Por isso, quando falamos que Jesus é o Messias, ou seja, o ungido de Deus, nós falamos de um propósito que ele tinha desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade. E o Espírito Santo vem sobre Isaías e revela qual era o propósito da unção que estava sobre o Messias, ou que estaria sobre o Messias, o que esteve sobre Jesus para cumprir o seu ministério aqui nessa terra. E então ele diz que ele foi ungido, ele foi separado, ele foi designado para uma missão específica, e isso deve encher o nosso coração de alegria. Nós precisamos olhar para esses textos, tanto aqui quanto lá no Novo Testamento, depois quando se refere a isso, com o olhar
do cuidado de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós temos dificuldade em nos colocarmos em algumas formas, ou em algumas, reconhecermos a nossa situação como estando carente, necessitado do agir de Deus na nossa vida. Mas para que nós possamos ter esse propósito de Cristo agindo, operando sobre as nossas vidas, nós precisamos entender que nós precisamos reconhecer o nosso estado em uma dessas condições, que é o propósito para o qual ele veio. Tanto que quando os mestres da lei, os religiosos da época, questionaram a Jesus por que ele estava andando com pecadores, por que ele estava andando com pessoas que não eram religiosas, ele disse: olha, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer a nossa doença, dificuldade de reconhecer o nosso estado de necessidade diante de Deus, achando que isso prejudicaria a presença ou o agir dele nas nossas vidas. Muito pelo contrário, queridos, isso nos coloca exatamente dentro do propósito para o qual o Cristo veio. E aí Isaías, ele começa dizendo que a unção que ele recebeu, ou o propósito, a missão que ele recebeu, foi para levar boas novas aos pobres. Pobres, não pobres financeiramente. O termo não se refere a pobres no sentido financeiro, de forma alguma. Se refere a pobre espiritual, aquele que tem a falta do necessário para viver, pobre de espírito. A palavra pobre significa aquele que tem falta do necessário para viver. E era exatamente esses que estavam carentes, porque não era uma questão social, não era uma questão espiritual. A carência e a pobreza era exatamente daquilo que é a condição básica que a pessoa precisa para viver espiritualmente. Porque sem Cristo nós estávamos mortos, diz a palavra de Deus, nos nossos delitos e pecados. Então, qual que é esse conceito de pobre? Pobre de paz, pobre de esperança, pobre de amor, pobre de felicidade. O propósito de Cristo foi exatamente vir para trazer essa riqueza aos nossos corações. Eu sempre me lembro de uma ocasião em que eu trabalhava num posto de gasolina como frentista, e aí estava no posto e vi quando um homem, um dos mais ricos da cidade onde eu morava, ele chegou na época com a sua Mitsubishi. Ele tinha 2 carros Mitsubishi, na época um Eclipse que eu nunca tinha visto. Entrei dentro do carro e não consegui dirigir, porque não conseguia dar partida na época, em 95, começo de 96. O carro era já automático e tinha que colocar o pé no freio para poder dar partida, e eu não consegui dar partida no carro de jeito nenhum. E ele tinha uma caminhonete da Mitsubishi, ele tinha um Eclipse, e um dia nós estávamos lá, eu estava ali na frente do posto ali, limpando, enquanto não tinha nenhum carro, e ele chegou, encostou a caminhonete dele atrás, e ele vinha saindo, voltando para aí. Ele morava num prédio à frente, e de repente vinha passando um picolézeiro na frente do posto ali, cantando, empurrando o carrinho dele, cantando. E ele olhou para mim e falou assim: olha só, vendendo picolé e é mais feliz do que eu. Quem dera eu tivesse essa paz e essa felicidade. E atravessou a rua e foi para o outro lado. Esse homem se converteu depois. Mas é disso que Jesus, é disso que o profeta Isaías estava falando, desse propósito de Deus. Não é uma questão financeira, não. Até porque Jesus disse: olha, os pobres vocês sempre terão com vocês. É uma condição do ser humano, é uma condição do ser humano. Uns prosperarem mais de acordo com o trabalho, de acordo com o que fazem, e outros menos. Com certeza isso sempre vai haver. Mas a condição de riqueza espiritual, essa Deus veio e deu para todos gratuitamente.
E Jesus vem e Ele oferece isso, Ele vem com essa missão, com esse propósito, para dar a boa notícia aos pobres. E qual era essa boa notícia? É que a pobreza deles não precisava continuar, ou poderia ter um fim, independente de dinheiro. Eles poderiam vir e comprar, como o próprio profeta disse: vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. É por isso que a graça que Jesus veio trazer é uma graça, graça, já o nome já diz, é um presente. Para quê? Para mudar a história, tanto daqueles que financeiramente são abastados, quanto aqueles que têm falta do necessário para viver financeiramente. Mas ele não pode nunca dizer que não tem aquilo que Deus proporcionou em Cristo Jesus para a vida dele, por falta de finanças. Por que não? Jesus veio trazer a boa notícia dizendo: há esperança para o perdido. Há esperança para aqueles que buscam muito mais do que suprir as suas necessidades para esta vida. Então, quando nós olhamos e vemos o primeiro ponto, o primeiro propósito que o Senhor revela a Isaías, que seria o propósito do Cristo, é trazer uma boa notícia aos pobres. Quando Jesus foi inquirido por alguns discípulos de João Batista, que estava preso, e enviou alguns de seus discípulos para Jesus e disse: olha, João mandou perguntar para você se você é o Cristo realmente, ou se precisamos esperar outro. Jesus não responde para eles com palavras. A Bíblia diz que naquele momento Jesus curou a muitos, deu vista aos cegos, expulsou demônios, e olhou para eles e falou: vai lá e fala para João. Os cegos veem, os aleijados andam, os surdos ouvem, e aos pobres é pregado o reino dos céus. Cumprindo o propósito dele. Ele estava dizendo: aqui está aquele que veio trazer a boa notícia. Aqui está aquele que não veio simplesmente para pregar para a elite, para trazer uma salvação para aqueles que financeiramente são melhores. Não, a salvação é para todos. E muito pelo contrário, os mais abastados têm mais dificuldade, porque a palavra do Senhor diz que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Por quê, queridos? Exatamente porque tem dificuldade de reconhecer a sua necessidade espiritual. Exatamente porque tem dificuldade de receber essa boa notícia, porque acha que aquilo, ou a forma que eles estão vivendo, o seu dinheiro, as suas riquezas podem mantê-lo bem. A grande questão é quando fecharmos os olhos, quando passarmos para a eternidade. Então Jesus vem na descrição de Isaías e diz que um dos propósitos dele era exatamente esse: trazer aquilo que era necessário para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Foi isso que ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então nós que éramos pobres, e eu me lembro, fresquinho na memória, um dia, sentado, fazia o segundo ano do segundo grau, e eu fazia o primeiro ano do segundo grau, antes de me converter. Eu me converti logo depois que eu comecei o segundo grau, em 1992, e então eu estava sentado, sempre fui muito conversador, e várias pessoas ao meu lado, e uns cristãos ainda, alguns jovens cristãos, e discutíamos a respeito de felicidade, lá no colégio Aloísio Ferreira, em Ji-Paraná. E eu discutia veementemente e convencia as pessoas de que felicidade não existe. Sentado numa roda, eu disse: felicidade não existe. Isso é ilusão. E as pessoas comentando, cada um comentando, eu falei: vocês confundem momentos felizes com felicidade. Momentos felizes existem, com certeza. Você fica feliz quando conquista alguma coisa, fica feliz quando é curado de uma doença, fica feliz quando é livre de um acidente, por N motivos. Mas você não consegue
ser feliz o tempo todo. A felicidade seria você ser feliz o tempo todo. E as pessoas não conseguiam contra-argumentar comigo, mesmo os cristãos. E aí eu me converti. E aí eu descobri que o grande problema meu é que eu não conhecia sequer o conceito de felicidade. Porque felicidade não depende de circunstâncias, depende de uma pessoa, depende de Cristo nas nossas vidas. Eu tinha razão em dizer que não existia felicidade, porque para mim não existia. Porque essa boa nova ainda não tinha entrado no meu coração. Esse propósito que somente Cristo pode trazer, essa condição para que pudesse ter vida, para que pudesse a felicidade ser uma constante na minha vida, eu era privado pela falta de Cristo Jesus. E depois de me convertir, ainda consegui conversar com eles dizendo: é verdade, felicidade existe, ainda que todas as circunstâncias estejam contrárias, é possível ser feliz, porque a felicidade não depende de estar tudo bem, a felicidade depende dessa boa nova que foi trazida por Cristo Jesus e que foi conquistada para nós a preço de sangue lá na cruz do Calvário. E foi isso que ele veio fazer. Em segundo lugar, a palavra do Senhor diz que ele veio para cuidar, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Estar com o coração quebrantado é uma outra condição do ser humano para receber sobre si, ou para ter a ação de Cristo, de Deus, sobre a sua vida. E é quebrantado nesse sentido mesmo, nesse sentido de quebrado, nesse sentido de esfacelado, de pronto para poder receber alguma coisa. E nós precisamos entendermos isso, que o nosso coração, ele precisa realmente entender que nós fomos quebrados pelo pecado, e que somente reconhecendo essa condição de caídos, de separados de Deus, é que nós poderemos receber esse cuidado de Jesus, de Cristo sobre as nossas vidas. E por isso que ele diz: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Você não consegue receber, assimilar, perceber, sequer querer o cuidado de Cristo sobre a sua vida, se você não tiver um coração quebrantado, se você não tiver um discernimento, um entendimento de que você realmente não é nada sem a presença dele, sem o agir dele. Em terceiro lugar, a palavra do Senhor diz que ele veio ainda anunciar liberdade aos cativos. Aos cativos. Veio para os presos, aos aprisionados nas cadeias, queridos. Não necessariamente nas cadeias espirituais, mais uma vez. Assim como eu disse para os irmãos que os pobres não eram pobres financeiramente falando, também os presos não eram os presos fisicamente falando, mas os presos espirituais, porque era da questão espiritual que Isaías estava falando que o Messias viria tratar. A missão dele era uma missão espiritual para transformar o nosso espírito, para que nós pudéssemos nascer de novo, como ele disse para Nicodemos em João capítulo 3, é preciso nascer da água e do Espírito, senão você não poderá ver, ou não poderá entrar no reino de Deus, versículos 3 e 5. Cativos como estávamos, presos. E que prisão é essa? A prisão do pecado, a prisão de Satanás. Um dia pregando num presídio, eu pude falar a aqueles presos, dezenas deles, num trabalho que fazíamos. Eu falei para eles: olha, o problema de vocês não são essas grades. Não. O problema de vocês é o que trouxe vocês para trás dessas grades. Vocês já estiveram fora dessas grades. E muitos de vocês já estiveram atrás dessas grades, saíram e voltaram para trás das grades. Sim ou não? E vários deles levantaram as mãos, que eram reincidentes. Falei: pois é. Não adianta
vocês pedirem para Deus tirar vocês aí de trás dessas grades. O que precisa ser mudado é aqui dentro, é dentro do coração de vocês. Se o cativeiro do coração de vocês não for retirado, não adianta tirar vocês do cativeiro físico, porque vocês vão voltar para ir novamente. E foi uma maravilha, aquele dia vários se converteram. Mas muitas vezes numa situação assim a pessoa tem mais facilidade de entender. Mas nós precisamos entender que Ele veio exatamente para libertar os cativos, para libertar a cada um de nós que estávamos cativos nas mãos do inimigo. Cativos pelos vícios, pelas drogas, pela prostituição, cativeiro emocional. Quantas vezes? Mas Ele veio, e Ele veio com esse propósito. E em último lugar, Ele coloca como sendo libertação das trevas aos prisioneiros. Libertação das trevas aos prisioneiros de Satanás, aqueles que de alguma forma estão cativos e não poderiam ser libertos, presos nos terreiros, nos canzoás, no cangor, no pecado, presos por algemas, muitas vezes em próprias possessões, como nós vemos ali, quando Jesus estava manifestando o seu ministério, o espanto que foi para aquele povo quando Ele mandava e os demônios saíam. Por quê? Porque não havia até então autoridade que pudesse livrar uma pessoa de uma prisão, de um demônio. Alguém que ficasse endemoniado ficava o resto da vida, como aquele pai pediu para Jesus: olha, tem misericórdia do meu filho, ele já está há muitos anos desse jeito. O demônio uma hora pega e lança no fogo, outra hora lança na água, e ele cai e fica desse jeito, só espumando pela boca. Eu trouxe aos teus discípulos e eles não puderam expulsar. E Jesus vem, expulsa aquele demônio e traz libertação. Por quê? Porque essa era a unção para o qual ele foi ungido, a missão para transformar. Não há cativeiro nesse mundo que não possa ser aberto pelo Cristo de Deus. Não há nenhuma porta, cadeia que não possa ser aberta por Ele. Ele pode transformar todas as coisas, mas é necessário que nós estejamos reconhecendo a nossa condição de pecador, a nossa condição de perdido, a nossa condição para poder receber o cuidado dele. Quando nós olhamos lá em Lucas, no capítulo 4, e se você quiser acompanhar, Jesus vem e ele se coloca ali na sinagoga e ele lê, ele pega e ele abre o rolo de Isaías, e ele abre exatamente nesse texto, capítulo 4 de Lucas, versículos 17 em diante, diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. A missão foi completada, a missão foi trazida à terra. O Cristo veio, recebeu a missão, desceu, cumpriu-a, para que nós pudéssemos hoje ter vida e vida com abundância. Acontece que não era simplesmente isso, tinha muito mais. Quando nós olhamos para os versículos 2 em diante, aqui do próprio Isaías 61, ele vem dizendo: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A profecia
não estava trazendo apenas o que Jesus faria quando estava aqui na terra, mas também uma parte dessa profecia cumprir-se-á quando Jesus voltar, tirar a sua igreja, vier depois a grande tribulação, o milênio, e vai chegar um dia em que todos nós iremos comparecer diante de Deus para prestarmos conta. Haverá um dia em que nós o encontraremos na condição de juiz e não mais de advogado. Veja só, para consolar todos os que andam tristes, versículo 3 de Isaías 61, e dar a todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Foi para isso que ele veio. Essa é a missão, esse é o propósito, para encher o nosso coração, para fazer transbordar, não apenas tirar as nossas cadeias, não apenas mudar algumas coisas no nosso interior, não, mas para nos encher mesmo de alegria, transformar a nossa condição no nosso coração e dar-nos óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Tem algum plantio do Senhor aqui nessa noite? Glória a Deus, isso é para você. Isso é o resultado. Deus já estava falando muitos anos antes o que Ele faria para você e por você, para cada um de nós, para a manifestação da sua glória. Veja o versículo 4, que eu queria terminar falando isso. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Eu queria que você entendesse uma coisa nessa noite. Essa profecia fala de 3 estágios. 3 estágios. Ela apontava para a vinda do Messias. O Messias veio. Ela diz que o propósito do Messias era levar a boa notícia aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Isso já aconteceu. E aconteceu na sua vida, na sua casa. Você não pode duvidar disso. Você é a prova mais contundente da manifestação de Deus, do poder, da graça dele. A profecia também fala a respeito de um tempo vindouro, onde será anunciado o ano da justiça, onde foi anunciado o ano da justiça do Senhor, e aonde virá o dia da justiça de Deus. Vai acontecer o dia da vingança do Senhor. Mas a profecia também fala do que esse povo que foi alcançado por esse propósito faria. E eu queria chamar você para o entendimento dessa missão que você tem hoje, da sua responsabilidade hoje, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Veja qual é a sua responsabilidade, qual é a nossa responsabilidade hoje, falando a respeito daqueles que tiveram esse propósito sobre as suas vidas, que foram alcançados pelo propósito do Messias, pela missão dele. Ele diz eles, quem são eles? Nós. Você e eu que estamos aqui nessa noite, você que está aí nos ouvindo pela internet, é minha e sua essa missão. E qual é a missão? A missão do capítulo 4 de Isaías 61. Grave isso, marque isso na sua Bíblia. Você tem essa missão para hoje, para o seu tempo de vida. Você vive, foi chamado, foi liberto, foi transformado com um propósito: reconstruir as velhas ruínas. Diz eles: reconstruirão, restaurarão os antigos lugares, os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração.
É sua vez, é sua hora. A reconstrução das ruínas na sua casa, a restauração das ruínas do seu casamento, a restauração das ruínas no lugar onde você está, onde quer que você esteja. O Senhor ungiu a Cristo Jesus e enviou Ele para libertar você, para transformar a sua condição, para colocar você na condição de filho de Deus, para que você cumprisse um propósito de reconstruir, de transformar aqueles lugares que vinham sendo assolados de geração em geração. Não sei por qual vício, não sei por qual meio, não sei por qual maldição a sua família, a sua casa pode ser que tenha vindo assolada de geração em geração. Chegou a hora de você se levantar como alguém que é alcançado por esse propósito de Cristo, que teve a sua vida transformada, que teve a paz, a alegria restaurada no seu coração. Chegou a hora de você colocar em prática e trazer a restauração para a sua casa. O Senhor conta com você. É a sua vez de cumprir a profecia. É a sua vez de se levantar no seu tempo e poder dizer: Senhor, eis-me aqui. O versículo 9 ainda diz assim: seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Aleluia! É a sua descendência, são os seus descendentes. Que você possa trazer isso para você, que você possa assumir isso e dizer: Senhor, eu quero ser o restaurador de brechas, eu quero ser o restaurador de ruínas, eu quero ser, Senhor, aquele que vai alterar a realidade que vinha de geração em geração na minha família, porque eu recebi do Senhor a graça, o favor, a transformação. Pobre, cego e nu que eu era, fui encontrado, fui transformado, e hoje eu posso ser canal de vida na presença do Senhor. Amém? Então diga isso para o Senhor nessa noite. Repita comigo assim: diga: eu reconstruirei as velhas ruínas, restaurarei os antigos escombros da minha geração, vou renovar os lugares que vinham sendo assolados de geração em geração. Os meus filhos, os meus netos, toda a minha descendência serão conhecidos entre as nações. Todos que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado de Deus, abençoado pelo Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor, queridos. Essa é a parte da profecia de Isaías que cabe a você. Essa é a parte da profecia de Isaías 61 que cabe a cada um de nós, e que nós possamos nos levantarmos e nos posicionarmos realmente para sermos os restauradores de brecha, para podermos entender o propósito de Cristo e vivermos aquilo que Ele conquistou para nós. Amém? Feche os seus olhos, coloque isso diante do Senhor nessa noite. Ore ao Senhor. Se posicione diante deles. Se posicione diante dele. Diga para ele que ele pode contar com você. Diga para ele, diga: Senhor, no meu turno o trabalho será feito. Agora é o seu turno, agora é a sua vez. Agora é a sua hora. A sua hora de se levantar mesmo com a unção que você recebeu do Senhor. A unção de levar notícia aos pobres. Você agora é cristão. Não é à toa que você é chamado de cristão. Você é chamado de cristão porque você é um mini Cristo. É um seguidor de Cristo, que também pode levar ou deve levar as boas notícias aos pobres. A cuidar dos que estão com o coração quebrantado, desiludidos, magoados, feridos. É sua vez de levar a unção, de levar a resposta. Você é a resposta de Deus para
para a sua geração. Você é a resposta de Deus para os seus filhos. Você é a resposta de Deus para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus parentes. Você é a resposta de Deus para anunciar liberdade aos cativos. Não olhe para os cativos ao seu redor. Não olhe para as pessoas aprisionadas ao seu redor como se você não tivesse nada com isso. Não. O Espírito do Senhor está sobre você agora. Você recebeu uma missão, você recebeu uma unção, você recebeu um chamado para transformação, para ser um restaurador de brechas, para ser um restaurador das ruínas antigas. Diga para o Senhor, diga qual é o seu posicionamento, posicione-se diante dele. Senhor, eis aqui a tua noiva, parte da tua noiva, parte da tua igreja, Pai. Olha para os corações, vê, Senhor, a disposição de ser realmente canal do Senhor. Que nós não, Senhor, tenhamos essa graça como benefício particular, mas que possamos sim, Senhor, cumprir a parte da profecia que nos cabe, para poder levantar-nos mesmo, Senhor, e reconstruirmos as velhas ruínas, restaurarmos, Senhor, os lugares assombrados e os escombros de geração em geração devastados na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ouve o clamor, ouve a oração, ouve o propósito, ouve a aliança, Senhor, que cada um tem feito diante de Ti, e coloca a Tua mão, derrama do Teu Espírito, capacitando-os para que eles sejam verdadeiros restauradores de brechas, para que eles sejam verdadeiros canais por meio dos quais o Senhor manifestará a Tua graça, o Teu favor e o Teu cuidado para a nossa geração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos terminar declarando o versículo 1 do capítulo 62. Diga: se eu declaro que por amor de Ti, ó Brasil, eu não sossegarei. Por amor de Ti, ó Brasil, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Aleluia, aplauda ao Senhor, queridos. Aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, seu trabalho, a sua família, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vá viver o propósito de Deus para a sua vida, com a consciência de que você foi chamado, que você foi chamada para ser um restaurador de brechas, para ser um reconstrutor das ruínas, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe. Na quarta-feira nós estaremos aqui estudando. Na verdade, eu vou pedir para os irmãos, na quarta-feira eu não vou poder estar aqui, nós não vamos ter a nossa lição, mas no próximo domingo estamos aqui mais uma vez louvando ao Senhor. Venha, será a nossa ceia, a última ceia do ano. Venha, vamos estar ceando juntos, celebrando ao Senhor. Não é ainda, né? É 27. É 27, então não é ainda não. A ceia é passando esse domingo que vem no outro. Mas estaremos aqui celebrando ao Senhor com alegria e aguardamos cada um de vocês aqui. Convide mais alguém para estar conosco, para receber do Senhor realmente essa transformação, esse propósito de Cristo sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar os irmãos. Diga que privilégio foi poder cultuar a Deus com você. Eu aguardo você aqui no próximo domingo, em nome de Jesus.